olhos, síndrome do olho seco. Gente, eles têm a ver uma coisa com outra? O tempo com a síndrome do olho seco? O olho fica seco por causa do tempo que está seco? Como é que é? É só um trocadilho? É uma mera semelhança? Enfim, nós vamos saber com o nosso convidado, Dr. Newton Tokunaga, lá no HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Dr. Newton, um prazer mais uma vez estar aqui com você. Afinal, a síndrome do olho seco, o olho seco conhecido aí popularmente, o tempo seco, tem alguma coisa a ver ou é mera semelhança dos nomes? Sim, Lelinha, o nome olho seco está relacionado a esta época do ano onde a umidade do ar está muito baixa e causando alguns problemas importantes nos olhos, como a secura. E como é que é? Como é que são esses sintomas? Como é que a pessoa sabe que ela está com a síndrome do olho seco? O principal sintoma do olho seco é a ardência nos olhos. A pessoa sente incômodo, uma sensação de areia nos olhos e que não passam, mesmo ela fazendo uma lavagem do seu rosto, ela alivia momentaneamente, mas ela continua tendo essa sensação de ardor. Dr. Newton, e o que é o olho seco? O olho seco é uma condição onde você tem uma deficiência ou da quantidade ou da qualidade da lágrima. Existem alguns fatores que contribuem isso, além da baixa umidade. Uma delas é o uso de computadores, em que a pessoa pisca menos e ela pode desencadear um quadro de diminuição da lubrificação dos seus olhos. Outra condição é a própria idade do paciente. Com o passar da idade, há também uma alteração da qualidade da lágrima, onde você tem alterações dos componentes da lágrima. Isso faz com que a pessoa também desenvolva um quadro de olho seco. Então, a pessoa que pisca menos, porque o piscar é um ato involuntário, né? Tem jeito da pessoa, né, manipular isso, falar vou piscar mais ou vou piscar menos? Sim, exatamente. Na verdade, piscar é um ato involuntário, mas é por isso que quando você está na frente de um computador, você, querendo prestar mais atenção nas imagens, você involuntariamente acaba piscando menos. E isso faz com que haja uma lubrificação mais inadequada. Nossa, que coisa, hein? Bom, eu acho que tem muita gente que vai começar a prestar atenção nisso agora. E eu imagino que isso vale também para os celulares, né? Porque hoje em dia tem esses smartphones, tem uns que são tão grandes que é como se fosse uma tela de computador. E isso também serve para os telefones, para os celulares? Sim, no caso dos smartphones, você acaba tendo muita gente o hábito de assim que acorda já tá pegando os recados nas redes sociais, utilizando o WhatsApp e ele nem saiu da cama ainda, né? Eu acho que tem muita gente que já se identificou, né? Porque, gente, hoje em dia a gente acorda, a primeira coisa que faz é ir lá pegar o celular. Então, acho que tem muita gente que falou, opa, esse aí sou eu. Agora, Dr. Newton, me ocorreu aqui uma pergunta em relação ao celular, que serve também para o computador. A tela do celular, assim como a do computador, faz mal para os olhos? Sim, Lelinha. Já está comprovado que o uso excessivo dos smartphones acabam prejudicando a qualidade da saúde ocular, porque existe também a chamada luz azul. E o excesso de luz azul pode provocar danos nas células dos olhos. Nossa, que esse tema tem assunto, hein? Fica aí o tema para a gente explorar para uma próxima entrevista, porque tem muita coisa para falar. Vamos voltar para os olhos secos. Dr. Newton, aquelas pessoas que identificam a síndrome do olho seco,
qual é o tratamento? Bom, o tratamento se inicia com o uso de lubrificantes. Existem vários lubrificantes no mercado e para cada quadro de gravidade é indicado um tipo de lubrificante. E em casos mais graves e severos, chega a ser necessário o uso de um pequeno oclusor no canal lacrimal, como fosse um tampão, onde ele tampa o canal lacrimal para que a lágrima se retenha mais dentro dos olhos. Olha isso, quer dizer que existem aí níveis diferentes. Existem aqueles casos mais leves, os mais graves. E, Dr. Newton, essa diferença entre o caso mais leve e o caso mais grave se dá por conta da falta do tratamento, a pessoa não viu quando poderia ter visto, não cuidou, deixou passar, ou existem casos que, assim, já são casos que se iniciam graves e outros não? Normalmente os casos de olho seco, eles se iniciam leves e dependendo do fator de causa, eles podem se agravar. Existem pacientes que fazem uso, por exemplo, de antidepressivos e esse tipo de medicamento pode levar também a uma alteração da lágrima, fazendo com que a pessoa desenvolva um olho seco. Portanto, enquanto ele estiver utilizando esse tipo de medicação, ele vai ter que continuar com o tratamento de colírios lubrificantes. Bom, então assim que se nota os sintomas, Dr. Newton, o certo, o ideal, a orientação é imediatamente procurar um médico de confiança antes mesmo de comprar aí um colírio? Com certeza, é muito importante a pessoa procurar um oftalmologista para poder fazer o diagnóstico e saber qual é o nível de olho seco que ele tem. Você pode ter os casos mais simples, onde o uso de lubrificantes é apenas por um curto período, ou então você ter que fazer um uso crônico de lubrificantes, ou até mesmo de gel lubrificante. E também existem casos, alguns casos mais extremos, em que é dado uma medicação à base de alguns tipos de vitaminas antioxidantes que podem melhorar a qualidade da lágrima. A gente vai ouvindo você, Dr. Newton, e vai aprendendo, né? Por isso que a gente está aqui levando tanta coisa para vocês. Quer dizer, então, que não se deve entrar aí nas farmácias e comprar qualquer colírio lubrificante. Sim, porque existem vários tipos de colírios lubrificantes e às vezes a pessoa vai até uma farmácia e ele mesmo, como não são colírios controlados, ele pode se confundir um colírio lubrificante com um colírio vasoconstritor, que são aqueles colírios para deixar o olho mais claro. E esses colírios, ao invés de melhorar a hidratação, podem piorar o quadro de secura, fazendo com que ele tenha sérios problemas futuros. Essa coisa da pessoa se automedicar é um problema, né? Principalmente esses remédios, essas que são de livre acesso, você pode comprar sem receita. Isso facilita muito a pessoa ir lá e comprar uma medicação para tentar aí resolver. E, no entanto, dependendo do caso, ela pode piorar as coisas, Dr. Newton. É isso mesmo, Lelinha. O uso de medicação inadequada, ao invés de melhorar, vai piorar o quadro do paciente. É isso aí, mais uma vez foi muito, muito bom. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, trazendo todo esse conteúdo. E fica aí os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que abre as portas para receber o programa Lelinha Gentil, para levar este conteúdo tão importante para você. Agora vem aí dicas de mito ou verdade com o Dr. João Simão.